Quando cria um elemento no Flash, por exemplo, um retângulo, como vimos anteriormente, esse elemento tem a área de preenchimento, ou fill area, que pode ser definida com a cor desejada. Entretanto, apesar de, por definição, o Flash fazer os elementos com cores sólidas, também podemos usar gradientes ou degradês. Se nós escolhermos aqui na parte inferior da janela, nós temos gradientes que nós podemos utilizar nos objetos. Então, eu posso criar o meu próprio gradiente. Eu tenho aqui um gradiente de 2 pontos, que é utilizado por definição no Flash. Eu posso movimentar esses elementos e posso acrescentar. Veja que quando eu posiciono o cursor aqui nessa região, surge o sinal de mais. Eu posso clicar e acrescentar passos nesse gradiente. Então, quando eu clico num determinado passo desse, eu posso ajustar a cor. E assim eu tenho o gradiente. E agora eu posso usar o Paint Bucket, por exemplo, para pintar esse gradiente no meu objeto. Aonde eu clicar com o Paint Bucket será onde o Flash colocará o centro desse gradiente. Entretanto, repare que o gradiente é mostrado de forma circular. Eu posso modificar isso pela função Gradient Transform Tool. Se eu escolher essa função, posso clicar e então ver uma indicação que me permite ajustar o gradiente. Por exemplo, rodar o gradiente. Repare só, quando eu posiciono o cursor, eu vejo o ícone que me permite ajustar o gradiente. É um círculo à volta. Eu posso posicionar esse centro do gradiente para outro local. Repare, eu tenho outros ícones aqui, como essa seta que me permite mudar a escala do gradiente em relação ao objeto. E também posso mudar vamos dizer, a circularidade desse gradiente para que ele não fique, para que ele fique uma elipse, por exemplo. Posso fazer todos os ajustes que eu quiser. Quando eu estiver satisfeito, basta eu clicar do lado de fora e numa região onde não tenha nenhum objeto, e tenho então esse meu gradiente ajustado. No caso desse gradiente, ele é um gradiente do tipo radial. Eu também posso escolher um gradiente do tipo linear. Por exemplo, eu vou novamente pintar esse meu objeto. Um gradiente do tipo linear, ele não é circular como o outro, não é radial. E novamente eu posso voltar aqui ao ajuste. E agora o ícone é diferente, porque eu não tenho as mesmas propriedades do outro tipo de gradiente. E tenho novamente os ajustes que eu posso fazer, como a rotação e a escala. E assim ajustar o gradiente da maneira desejada. Ainda nas propriedades do gradiente, aqui na janela Type, nós vemos uma outra opção chamada Bitmap, que permite escolher uma imagem, por exemplo, para preencher essa área de cor do gradiente. Basta eu clicar aqui no Import e escolher o ficheiro que eu quero colocar na imagem. À medida em que eu importo vários ficheiros de imagem, eles ficam aqui nessa região e eu posso, com conta-gotas, escolher qual deles eu quero utilizar para preencher. E da mesma maneira que eu podia ajustar anteriormente, eu posso também, no caso da imagem, ajustar essas propriedades. Por exemplo, o skew da imagem, a rotação, o skew horizontal, a escala vertical, e assim acertar a imagem dentro da área de preenchimento do objeto. Eu vou colocar novamente linear. Nós temos aqui também o modo Overflow. O Overflow, se nós observarmos aqui por essa janela, nós temos um gradiente que vai de vermelho
até um verde escuro. Se eu reduzir esse gradiente, por exemplo, o flash repete a cor vermelha para preencher. Repare que, teoricamente, o gradiente estaria a ocupar só essa área. Mas como o modo overflow está ligado, o flash vai repetir a cor, esta primeira cor, para a outra área que falta para preencher o objeto, e o final do gradiente em relação ao outro lado. Eu posso escolher o modo de reflexão, e o flash faz o espelho desse gradiente e repete para o outro lado. E posso escolher esse outro modo, que é o modo de preenchimento repetido. Ele repete o gradiente tantas vezes quanto for preciso até preencher todo o objeto. Essa então é a função de gradiente do flash.